Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Guilherme. Nesta oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre equações exponenciais. Então vamos lá. No nosso exemplo de número 1, nós temos essa equação exponencial 2 elevado a x menos 1, mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x mais 1, menos 2 elevado a x mais 2, mais 2 elevado a x mais 3 igual a 120. Para esse tipo de equação, nós vamos perceber que todos os demais termos possuem dois expoentes. Apenas esse termo aqui, essa base 2, possui um expoente. Então, nós temos que procurar essa base que só tem um expoente. O que nós fazemos? Acrescentamos o número zero. Por que o número zero? Porque qualquer número somado com zero ou subtraído com zero não vai alterar o seu estado original. Então, se eu pegar o x e somar com zero, vai dar x mais zero. Aí x mais zero dá o mesmo x, porque esse zero aqui ele não vai acrescentar e nem diminuir ao valor x. Para que nós acrescentamos esse zero? Para que fique mais visível quando aparecer o termo 1, porque nós sabemos que todo número elevado a zero, com exceção do próprio zero, vai dar o numeral 1. Então, o que nós fazemos? Nós vamos perceber que existe um termo comum, que é o 2 elevado a x. Temos o 2 elevado a x em toda a parte da expressão. Então, esse termo que é comum, vamos colocá-lo em evidência, vai ficar 2 elevado a x. E abre o parênteses. Só que antes de nós colocarmos ele em evidência, é importante nós aplicarmos uma propriedade da potenciação. Então, vou vestir aqui para ficar melhor para nós visualizarmos. Pronto. Então, o que nós faremos? Para utilizar essa propriedade, nós iremos separar esses expoentes. Como é que nós vamos separar esses expoentes? Utilizando a propriedade de multiplicação de potência de mesma base. Então, como é que eu faço? Ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Aí mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a zero. Estou separando os expoentes. Mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Menos 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, igual a 120. Pronto. Aí eu separei os expoentes, perceba que esse termo comum, ele apareceu multiplicando todos os termos. Então eu vou pegá-lo e colocá-lo em evidência. 2 elevado a x, abre o parênteses. Quem é que ele está multiplicando aqui? 2 elevado a menos 1. Aí olha o sinal, mais, e aqui 2 elevado a zero, mais, e aqui 2 elevado a 1, menos, e aqui 2 elevado a 2, mais, e aqui 2 elevado a 3. Fechou parênteses, igual a 120. Então, eu peguei todos os termos que ele estava multiplicando pelo termo comum, que é 2 elevado a x, e coloquei aqui dentro do parênteses. Repete o 2 elevado a x, e aqui eu vou desenvolvendo. Base inteira, expoente negativo. Então, base inteira, expoente negativo. Eu tenho que eliminar esse sinal negativo. Como eu faço? Coloco um em cima, repete aqui a base e repete o expoente sem o sinal negativo. Então, para onde foi esse sinal negativo? Esse sinal negativo foi substituído por esse 1. Mas todo número elevado a zero, com exceção do próprio zero, vai dar 1. Então, aqui é 1. 2 elevado a 1 dá 2, menos 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 que dá 4, mais
2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Fechou parênteses, igual a 120. Vou repetir o 2 elevado a x, repete o 1. 2 elevado a 1 dá 2. E aqui eu vou resolvendo de 2 em 2. Ó. Sinais iguais eu somo. 1 mais 2 dá 3. Sinais diferentes eu subtraio e conservo o sinal do maior. 8 menos 4 dá 4. Fechou parênteses, igual a 120. 2 elevado a x, eu vou pegar o meio. Sinais iguais eu somo. 3 mais 4, 7. Fechou parênteses, igual a 120. Aí eu pego agora 2 elevado a x. Aqui embaixo, perceba que não aparece o denominador. Esse denominador ele é 1. Então eu vou calcular o MMC do 2 e do 1. Se o maior divide pelo menor, o maior é o MMC. Como o 2 é maior e divide por 1 que é menor, então vai dar 2. Aí eu pego agora o MMC2, divido pelo de baixo e o resultado multiplico de cima. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes o 1 vai dar 1. 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes 7 vai dar 14. Igual a 120. Vou passar aqui uma barra. 2 elevado a x é igual. Vou colocar logo aqui, vezes. Aí eu somo 1 mais 14 dá 15. Como é multiplicação, já elimina esse parêntese sobre 2. Igual a 120. Perceba que esse numeral está multiplicando o termo que tem incógnita. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 2 elevado a x é igual a 120 dividido para 15 meio. 2 elevado a x é igual. Lembrando que 120 pode ser escrito na forma de fração. 120 é um número inteiro. Eu posso escrever o 120 sobre 1. Porque aqui é uma fração, aqui embaixo é uma fração. Eu tenho uma barra de fração. Logo, eu tenho uma divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 15 meio vai ficar 2 15avos. 2 elevado a x é igual a 120 vezes 2 dá 240. E uma vez o 15 vai dar 15. Aí ficou 2 elevado a x igual 240 dividido para 15 dá 16. Porque 16 vezes 15 dá 240. Então eu tenho 2 elevado a x igual a 16. Eu tenho agora uma equação exponencial simples. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui a base 2 e tenho aqui a base 16. O que eu vou fazer? Eu pego a base 16 e vou expressar na base 2. Então, eu vou pegar essa base 16 e dividir de 2 em 2. 16 para 2 dá 8, dividido para 2 dá 4, dividido para 2 dá 2, dividido para 2 dá 1. Qual é o número que aparece aqui? 2. Quantas vezes ele aparece? 4 vezes. Então, 16 expresso na base 2 é 2 à quarta potência. Aí eu vou, observo, eu tenho uma igualdade e nessa igualdade as minhas bases são iguais. Então, quando eu tenho uma igualdade de bases, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, eu cancelo essa base. O que sobrar é a minha resposta, x igual a 4. Então, esse é o resultado final dessa minha equação exponencial. O valor de x será igual a 4. Vamos para o nosso exemplo 2. Exemplo 2, nós temos 3 elevado a x menos 1
menos 3 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 1, mais 3 elevado a x mais 2, igual a 306. Então, novamente, nós vamos perceber que existe esse termo aqui, a base 3 elevado a x, e o termo que o expoente está sozinho. Então, eu acrescento 0 a esse expoente que está só. E o que é que eu farei agora? Eu vou separar os expoentes utilizando uma propriedade da potenciação, que é a multiplicação de potência de mesma base. Então, fica 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1, menos 3 elevado a x vezes 3 elevado a 0, mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2, igual a 306. Perceba que eu tenho um termo comum, que é o 3 elevado a x. Esse termo que é comum, colocarei ele em evidência. Abre-se um parênteses e eu vou colocar dentro do parênteses todos os numerais que estão multiplicando o 3 elevado a x. Então, 3 elevado a menos 1, menos 3 elevado a 0, mais 3 elevado a 1, mais 3 elevado a 2, fechou parênteses, igual a 306. Vou repetir o 3 elevado a x, abro parênteses, base inteira, expoente negativo. Eu tenho que eliminar esse expoente negativo, coloco 1 em cima, repete a base, repete o expoente sem um sinal, menos. Todo número elevado a zero, com exceção do próprio zero, vai dar 1. 3 elevado a 1 dá 3, e 3 elevado a 2, 3 vezes 3 dá 9. Fechou parênteses, igual a 306. 3 elevado a x, abre parênteses, 1 sobre 3 elevado a 1 dá 3. E aqui eu faço logo o jogo de sinal de diferença subtrai, conserva o sinal do maior. 3 menos 1 vai dar 2. Lembrando que o maior valor absoluto, independente do sinal. 2 mais 9, fecha parênteses, igual a 306. 3 elevado a x é igual a 1/3. Sinais iguais soma e repete o mesmo sinal. 2 mais 9, 11. Fechou parênteses, igual a 306. 3 elevado a x. Aí eu vou agora calcular o MMC. Perceba que não aparece aqui o denominador. Esse denominador é 1. Aí eu tenho o número 3 e o número 1. Eu quero calcular o MMC entre 3 e 1. Se o maior numeral divide pelo menor numeral, então esse maior numeral é o MMC. Eu faço uma barra, coloco 3, fecho aqui o parênteses. Aí eu pego esse MMC, divido pelo denominador, que é o número de baixo, e o resultado multiplica o numerador, que é o número de cima. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 3 dividido para 1 dá 3. 3 vezes o 11 dá 33, igual a 306. Vou fazer uma barra aqui. Repete 3 elevado a x, vezes 1 mais 33 vai dar 34 sobre 3, igual a 306. E esse numeral está multiplicando, ele vai descer aqui para dividir. Lembrando que aqui embaixo tem um 1, né? 306 sobre 1, é o mesmo 306. Então fica assim, ó, 3 elevado a x é igual a 306 sobre 1, ou eu posso colocar assim, né? Depois eu expresso em forma de fração. 306 sobre 34 terços. O 306 é a mesma coisa que 306 sobre 1. Então eu vou ter uma divisão de frações. Você repete a primeira,
e multiplica pelo inverso da segunda. 34 terços fica 3 sobre 34 avos. Aí fica 3 elevado a x é igual a 3 vezes o 306. Então vai dar o quê? 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 0, 0 com 1, 3 vezes 3, 9, 918. Uma vez o 34 vai dar 34. Então 3 elevado a x, 918 para 34 vai dar 27. Então vamos fazer a conta aqui só para comprovar. 9 é menor do que 34, não dá para dividir, eu junto 91. 91 para 34 dá no máximo 2. 2 vezes o 34, 68. 1 menos 8 não pode, o peço emprestado vai ficar 11. 11 menos 8 vai dar aqui 3. E aqui ficou 8. Menos 6 vai dar 2. Abaixa o 8. Aí 238 para 34 dá 7. 7 vezes 4, 28 vai 2. 7 vezes 3, 21. Com mais 2, 23. Então vai dar 238. Menos 238 dá 0. Então deu 27. 3 elevado a x. O que eu vou fazer? Vou pegar o 27 e expressar na base 3. Eu pego o 27 e expresso na base 3. Vou dividir de 3 em 3. Então, 27 dividido para 3 dá 9. 9 dividido para 3 vai dar 3. E 3 dividido para 3 vai dar 1. Qual é o número que aparece aqui? 3. Quantas vezes ele aparece? 3 vezes. Então, ficou 3 a terceira. Como eu tenho uma igualdade de bases, eu cancelo as bases. O meu x é igual a 3. Então, esse é o meu exemplo 2. Exemplo 3 agora. Eu tenho 5 elevado a 4x menos 1, menos 5 elevado a 4x, menos 5 elevado a 4x mais 1, mais 5 elevado a 4x, mais 2, igual a 480. 5 elevado a 4x menos 1, menos 5 elevado a 4x, menos 5 elevado a 4x mais 1, mais 5 elevado a 4x mais 2, igual a 480. Então, vou fazer a mesma coisa. Perceba que sempre aparece um expoente que ele está sozinho. Eu acrescento 0 aqui nele. Agora eu vou utilizar a propriedade da potenciação, multiplicação de potência de mesma base. Então, vou separar 5 elevado a 4x vezes 5 elevado a menos 1, menos 5 elevado a 4x vezes 5 elevado a 0, menos 5 elevado a 4x vezes 5 elevado a 1, mais 5 elevado a 4x vezes 5 elevado a 2, igual a 480. Aí perceba que eu tenho novamente um termo comum, que é 5 elevado a 4x. Esse termo comum eu vou colocá-lo em evidência. Então, 5 elevado a 4x, abre parênteses. E vou colocar todos os numerais que o 5 elevado a 4x está multiplicando. 5 elevado a menos 1, menos 5 elevado a 0, menos. Muito cuidado com o sinal. 5 elevado a 1, mais 5 elevado a 2, fecha parênteses, igual a 480. Repete o 5 elevado a 4x. Base inteira, expoente negativo. Tenho que eliminar esse sinal negativo. Coloco 1 em cima.
repete a base, repete o expoente sem um sinal, menos todo número elevado a zero, com exceção do zero, dá 1, menos 5 elevado a 1 dá 5, mais 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5 vai dar 25, fechou parênteses, igual a 480. Aí eu pego 5 elevado a 4x, repete 1, 5 elevado a 1 dá 5. Vou juntar aqui sinais iguais, somos numerais, 5 mais 1, 6, e repete-se o mesmo sinal, mais o 25, fechou parênteses, igual a 480. 5 elevado a 4x, abre parênteses, 1/5. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 25 vai tirar 6, vai ficar 19. Fechou parênteses, igual a 480. Aí eu vou calcular o MMC dos denominadores, 5 e 1. Então, fica 5 elevado a 4x, abre parênteses. Se o maior divide o menor, o maior é o MMC. Então, o MMC aqui é o 5. Fechou parênteses, igual a 480. Eu pego o MMC, divido pelo denominador, no resultado multiplico o numerador. 5 dividido para 5 dá 1, 1 vezes 1 é 1. 5 dividido para 1 dá 5. 5 vezes 19 vai dar 95. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 1, 5, com mais 4, 9. Então, fica 5 elevado a 4x, vezes 1 mais 95, vai dar 96, sobre 5. Mais, igual a 480. 5 elevado a 4x é igual a 480 sobre, está multiplicando, a operação inversa, desce dividindo. Aí eu tenho aqui uma divisão de frações, repete a primeira, que é 480 sobre 1, e multiplica-se pelo inverso da segunda, vai ficar 5 sobre 96. 5 elevado a 4x é igual a 480 vezes 5. Então, vai dar o quê? 5 vezes o 400 vai dar 2.000. 5 vezes 80 vai dar 400. Então, 2.400. 1 vezes o 96 vai dar 96. Então, eu pego 2.400 e divido para 96. 2 não divide, 24 não divide, mas 240 divide, dá no máximo 2. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 9, 18, como 19. 10 menos 2 vai dar 8, ficou 3. 3 menos 9 não pode, eu peço emprestar, ficou 13. 13, aí vai tirar 9, ficou 4. E aqui era 2, emprestou, ficou 1, menos 1, 0. Então, baixou aqui 480. 480 dividido para 6 vai dar 5, né? 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 9, 45, com 3, 48. 480 menos 480 vai dar 0. Então, 5 elevado a 4x é igual a 25. O que eu vou fazer com esse 25? Vou pegar o 25 e expressar na base 5. Então, 25 expresso na base 5. Eu vou dividir de 5 em 5. 25 para 5 dá 5 e 5 para 5 dá 1. Qual é o numeral que aparece aqui? É o 5. Quantas vezes ele aparece? 2 vezes. Então, fica 5 elevado a 4x é igual a 5 ao quadrado. Igualdade de bases, bases iguais eu cancelo. Ficou quem? Ficou 4x igual a 2. Isolo x é igual a 2. O 4 está multiplicando, a operação inversa desce para dividir. 2 não divide para 4, porém eu posso simplificá-los por 2. Então vai ficar 2 dividido para 2 dá 1 e 4 dividido para 2 dá 2. Então x igual a 1/2. Então, gente, essa foi a nossa aula.
Espero que vocês tenham compreendido. Espero ter sido bastante claro na apresentação dessas questões. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, alguma questão que você queira para nós resolvermos, coloque a questão, coloque a sua dúvida, tá certo? Se você gostou dessa aula aí, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.